Deixa eu adivinhar, pode ser que a convivência com seus pais ou com pelo menos um deles seja extremamente dolorosa. Certo dia você está sozinho ou na sala ou em seu quarto e você pode estar lendo um livro, fazendo seu dever de casa, ou você pode estar jogando um videogame depois de terminar suas obrigações de casa. E então seu pai bate na porta e começa uma discussão do absoluto nada. E esse é o tipo de discussão que você não pode ganhar, porque não importa o que você fale, ele não tá nem aí. E parece que o simples fato de você existir e estar respirando já é motivo para os seus pais puxarem briga com você. Brigas essas que são completamente desnecessárias, sem sentido e que provavelmente seriam resolvidas com um diálogo. Ou quem sabe com uma atitude adequada, com um pouco de respeito, ou quem sabe, né? Respeito nunca faz mal para ninguém. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo que, se der tudo certo, será tipo um exposed ou uma verdadeira caguetação dos comportamentos dos pais narcisistas, que pode estar te destruindo nesse exato momento, drenando cada gota de energia que você tem e você nem sabe por quê. E eu te prometo que eu vou tentar ser o mais simples e organizado possível. Mas obviamente, antes que a gente possa falar de pais narcisistas, você pode estar se perguntando o que é um narcisista? Simples e direto, o narcisismo é um transtorno de personalidade que faz com que a pessoa narcisista de alguma forma se sinta mais importante que as outras. Veja por esse lado, você agora está vivendo um mundo na sua perspectiva. Então seria como se você, na sua percepção, fosse o protagonista da sua própria realidade. E isso é totalmente normal, tá? Porém, à medida que você vai crescendo e vai entendendo mais o mundo, buscando conhecer mais sobre a vida, você começa a entender que cada pessoa tem suas próprias realidades com seus próprios problemas e suas próprias complexidades, exatamente assim como você tem. Inclusive tem um canal aqui no YouTube chamado Dicionário de Tristezas Obscuras, que basicamente ele dá nome a certos sentimentos que a gente tem, mas ninguém fala muito neles, e tem um vídeo que fala sobre a palavra Sonder, que é aquele sentimento de quando você percebe que cada pessoa nesse mundo tem sua própria história. Se eu não me engano, o canal ele é todo em inglês, mas eu acho que tem legenda, então vou deixar na descrição desse vídeo se você quiser ver. O ponto é que quando você percebe que você não é o protagonista do mundo, mesmo sendo o protagonista da sua realidade, você de alguma forma fica mais humilde, você se vê como igual às outras pessoas, você tem mais empatia com o próximo em geral, você vê o próximo como seu semelhante, que é digno do seu respeito e do seu amor, como você também é digno do respeito e o amor dos outros. Já o narcisista, por sua vez, ele nunca sintetizou essa ideia, porque o seu senso de importância é elevado o suficiente para que ele literalmente se sinta melhor que os outros. É como se o mundo em volta do narcisista fosse o seu GTA pessoal, e cada pessoa que tá ali é apenas um NPC, um objeto. Objetos que são meramente ilustrativos para a narrativa importante da vida daquela pessoa. E quando eu falo que os narcisistas, eles não sintetizaram essa ideia, o que eu quero dizer é que eles realmente não conseguem acreditar que eles de fato não sejam melhores que os outros. Eles não conseguem entender um mundo em que eles não são os protagonistas, ou seja, o mundo real. Isso não entrou na cabeça deles. Só que o detalhe é que a partir dessa crença eles conseguem sim simular uma humildade. Muitas vezes eles conseguem fingir que eles não são assim coisa nenhuma, que eles não se acham melhores, que eles são iguais, eles se sentem iguais. Muitas vezes só pra gerar uma empatia, porque quando a pessoa é muito arrogante e narcisista, ela é muito antipática. E esse é o detalhe, eles sabem manipular muito bem. E claro que cada um tem seu nível de narcisista, mas indo ao que interessa, o que acontece quando esses narcisistas têm filhos? E bom, é aí que a cobra fuma, velho. Porque assim, ter um relacionamento com qualquer pessoa narcisista é um verdadeiro inferno. Mas, na minha humilde opinião, eu acredito que ter um relacionamento com pais narcisistas ou familiares narcisistas é o pior tipo de relacionamento narcisista. Ou sem dúvida um dos piores, tipo top 3. E isso é pelo simples fato da posição emocional e social que os pais ocupam. Tanto do fato deles terem absoluto controle dos seus filhos até certa idade, tanto legalmente quanto financeiramente, e também pelo simples fato de serem seus pais, né? Poxa, você se livra do namorado ou de uma esposa narcisista, mas como é que você se livra dos seus pais? É muito complicado. Até porque os abusos que vêm dos nossos pais são muito mais fáceis de aceitar do que os abusos que vêm de outras pessoas. Porque a gente cresceu pra acreditar que qualquer conflito com nossos pais é culpa nossa. Os filhos ingratos que são os verdadeiros pés nos sacos para os nossos pais, que fazem tudo por nós, e a culpa é nossa porque
porque a gente tem que ser mais paciente e aceitar seus comportamentos horríveis para que apenas um dia nós tenhamos o respeito e a aprovação que nós merecemos. E esse tipo de comportamento é uma prisão que só quem tem pais narcisistas ou familiares narcisistas sabem do que eu tô falando. E então, com isso em mente, eu decidi destrinchar esses comportamentos da forma mais simples e organizada que eu consigo. E quem sabe a gente não passa a entender um pouco da cabeça desses pais narcisistas. Lembrando que nem todas as ideias aqui são 100% originais minhas. Então todas as referências que eu usei eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos começar pelo fato de que os pais narcisistas objetificam seus filhos. Lembra que eu falei que as pessoas narcisistas enxergam as outras pessoas do mundo como se fossem NPCs? Então, os seres humanos para narcisistas não são pessoas, eles são objetos. Objetos que devem ser usados para servir aos propósitos grandiosos desse ser superior que eles acham que eles são. E como as pessoas narcisistas têm um ego muito inflado, eles vão fazer de tudo e usar tudo que eles têm disponível à sua volta para reafirmarem essa superioridade. E obviamente os filhos não estão fora disso. Pode parecer bizarro, mas muitas pessoas narcisistas têm filhos apenas para ostentar os genes superiores deles. E portanto eles vão até tentar passar essa visão narcisista para seus filhos. Porque olha bem a lógica, se você acha que você é melhor que os outros, você também vai usar o seu filho para mostrar para o mundo de alguma forma que vocês são superiores. Quantas crianças não crescem sendo o príncipe e a princesinha do papai e da mamãe, e essa mesma princesinha e esse príncipe eles crescem para ver os seus pais se tornando verdadeiros vilões quando eles vão para um caminho diferente do que eles esperavam. Os pais narcisistas, eles veem os seus filhos como extensões das suas próprias grandezas, e eles querem que seus filhos tenham sucesso não para que eles tenham uma vida confortável, mas porque eles querem apenas suprir suas motivações egoístas que contribuirão com a própria imagem. O que nos leva a pensar no próximo fator é que os pais narcisistas usam os seus filhos. Ou seja, desde pequenos, os filhos eles viram uma máquina de alimentar o ego desses pais. Eu já vi uma mãe comprar um brinquedo de médico para a filha dela de 2 anos de idade, porque ela queria implantar na cabeça da criança que ela pegasse gosto por medicina, para que quando ela fosse adulta ela virasse médica inconscientemente sem saber o porquê. Olha que loucura, velho. Na lógica narcisista não existe essa dos filhos desenvolverem seus próprios interesses e inclinações. Se você vai entrar para a faculdade ou vai começar um emprego novo, e se essa escolha de carreira ou escolha acadêmica não for uma que seus pais não se sintam prestigiados e beneficiados, eles até te ameaçam a não te ajudar se você for para um caminho que eles não querem. E não é só ajuda financeira, mas todo esse senso de aprovação que seus pais narcisistas implantaram na sua cabeça, e você se sente completamente ameaçado, você vira tipo um refém emocional. Pessoas no mundo inteiro diariamente estão desistindo de carreiras extremamente promissoras porque simplesmente seus pais ameaçaram ficar decepcionados se essa pessoa fosse lá e estudasse, sei lá, arte, filosofia, geografia ou história. Porque imagina que absurdo seu filho ser professor. Imagina que absurdo seria se eles tivessem um salário ruim e não aparecessem na festa de família com o carro do ano. Olha que vergonha que seria para os pais, eles pensam, né? Como é que seus pais vão impressionar os amigos, eles pensam. E pela mesma lógica, os pais narcisistas, eles ficam extremamente decepcionados com a sua orientação sexual, caso a sua orientação sexual os faça parecer inferiores na comunidade que eles frequentam. E se você for parar pra pensar, existe um padrão de comportamento na cabeça desses pais narcisistas, que são duas coisinhas chamadas superficialidade e futilidade. Tipo, obviamente, as pessoas narcisistas, elas não são melhor que ninguém, elas apenas acreditam nisso. E acaba que para se reafirmarem superiores, eles amam, mas eles amam de paixão mostrar para as outras pessoas o quão especiais eles são. E tudo isso porque eles são carentes por atenção. E mesmo que eles não gostem de admitir, constantemente eles estão apelando para muita superficialidade, muita futilidade, muito materialismo. Você pode notar que pais narcisistas, assim como todos os narcisistas, eles são obcecados por ostentar futilidades em público. E você deve estar pensando, poxa, quer dizer que se minha mãe falar pra amiga dela que eu arrumei um emprego bom ou que eu me formei na faculdade, quer dizer que minha mãe é narcisista? Não. Presta atenção, é muito natural que os pais sintam orgulhosos dos filhos ou até mesmo das coisas que eles conseguiram. Não tem nada de errado uma pessoa se sentir orgulhoso da sua conquista, mas você pode notar que os pais narcisistas, eles são muito específicos nessa ostentação. Tipo, eles podem ostentar que você vai casar, mas não se você for casar com alguém do mesmo sexo. Eles podem ostentar para os amigos que você conseguiu um emprego, mas não se esse emprego for beneficiar
beneficiá-los ou dar status para eles. Você vê essa diferença entre você compartilhar uma conquista de alguém, de algum parente, porque você está feliz por aquela pessoa, do que você ostentar algo com o tom de eu tenho e você não tem, portanto eu sou superior a você? Essa é a diferença das ostentações narcisistas para as pessoas normais. E eles são muito apegados com o materialismo, tipo, num grupo de amigos, todo mundo pode ter o mesmo carro, o mesmo modelo, da mesma cor, do mesmo ano, mas a pessoa narcisista sempre vai achar um pontinho que vai fazer ele se diferenciar, que ele vai ser melhor. Tipo, os carros são todos iguais, mas o meu tem um ar-condicionado premium, um ar premium ali, sei lá. E isso não é só pra bens materiais, mas como pra aparência daquela pessoa, ou contatos que ela tem com pessoas importantes. Muitas vezes ela dá uma carteirada por conhecer um delegado, ou por ter uma profissão que ele considera de prestígio, e por aí vai. Mas em geral essa pessoa busca uma hiperproteção da própria imagem. Outra característica que é bem forte que os pais narcisistas têm é a competitividade com os próprios filhos. Pode parecer até meio irônico, né? Mas os pais narcisistas, eles podem se sentir ameaçados com o sucesso, o potencial, o talento e até a aparência dos próprios filhos. Para os pais que são narcisistas, todas as qualidades do filho servem apenas um único propósito, que é aumentar sua própria imagem como pai ou como mãe, porque eles não querem jamais ter suas próprias imagens ofuscadas pelos próprios filhos. No momento que você começa a mostrar sinais de que você está progredindo, os pais narcisistas, eles tentam diminuir o seu sucesso de alguma forma, te julgando para baixo de várias maneiras possíveis. Como por exemplo, eles podem fazer julgamentos e críticas irracionais. Tipo, imagina que você tá num almoço de família e eles começam a desmerecer o curso que você tá fazendo, ou o emprego que você conseguiu, sei lá. E eles fazem isso mesmo que você esteja indo bem, mesmo que você esteja gostando dessa carreira, mesmo que você esteja contente com as suas escolhas, mas mesmo assim eles começam a falar coisas do tipo, você poderia ter ido muito melhor se você tivesse seguido o nosso conselho. E isso também pode acontecer com filhos de pais narcisistas que fizeram um curso que eles queriam na faculdade e os pais ficaram super contentes porque os filhos estavam indo por um caminho que eles queriam, mas eles ficam extremamente decepcionados quando o filho ele muda de profissão e ele descobre que aquilo que os pais queriam pra ele não é o que ele queria. E quando ele muda de carreira ou vai buscar um emprego em alguma coisa que é socialmente inferior, os pais começam a falar coisa do tipo, você não estudou pra isso, você tem um diploma, você tá querendo ser inferior à toa, tipo, desmerecendo as outras profissões que eles não gostam. Mas é muito comum disso rolar. Outra coisa que eles podem fazer é te comparar com alguém que tá nos padrões que eles querem. Como, por exemplo, te comparar com aquele famoso primo que é médico, que tá indo super bem na profissão dele, ganhando rios de dinheiro e você perdeu a chance, a oportunidade de ser tão foda como esse primo. E detalhe, se você ficar irritado, eles vão falar apenas que eles estão tentando te motivar. Eles estão querendo que você seja melhor. Porque na cabeça dele, essa motivação consiste em fazer você se sentir um lixo por suas escolhas. E quem sabe você se sentindo lixo, você não mude de carreira e faça alguma coisa que eles consideram úteis para que finalmente eles possam ter orgulho de você. Porque na cabeça deles dói muito que você esteja conquistando algum sucesso que não seja pelo caminho que eles queriam. Além disso, outra forma dos pais narcisistas te julgarem pra baixo é invalidando atitudes e comportamentos positivos. Tipo, imagina que você comprou um vestido pra ir numa festa, e daí você coloca esse vestido, coloca maquiagem, você se sente super bem com o que você tá vendo no espelho. E obviamente, quando você vai mostrar para os seus pais, eles se sentem super ameaçados com a sua aparência. Sendo que você, naturalmente, na sua flor da sua juventude, você é linda e confiante. E pra te colocar pra baixo, eles falam que você está vestida como uma meretriz. Ou, por exemplo, quando você tá parando de fumar, e daí eles falam, mas você não devia nem ter começado a fumar pra princípio de conversa. Tipo, destacando algo que você poderia ter feito, algo que já tá no passado, através de desmerecer uma atitude positiva que você tá tendo no presente. E isso, obviamente, vai acabar com a sua autoestima, o que é extremamente necessário para que eles se sintam melhor consigo mesmos. Porque é assim que funciona, quando eles ferram com a confiança dos seus próprios filhos, eles recarregam a própria sensação de valor. E ainda pegando por mais ou menos a mesma linha de raciocínio, é muito comum que eles façam de tudo para diminuir as suas conquistas e os seus sucessos. Já percebeu que tudo que você conquista ou tudo que você faz certo, seus pais acham alguma forma de minimizar? Você ganhou um campeonato de futebol, por que você não dedica da mesma forma para estudar? Você tirou notas boas, você não fez mais que sua obrigação. Você vai ter um filho, não é hora de você ter um filho ainda. Você comprou um carro, mas vermelho, que cor feia, cara. Você comprou uma casa, mas logo nesse bairro horroroso, já deu pra você entender, não deu? Além disso, os pais narcisistas, eles têm uma fobia imensa de que seus filhos saiam das suas expectativas, e com isso é muito comum que eles sejam manipuladores. Tem pais narcisistas que são extremamente
extremamente dedicados para que seus filhos cumpram suas expectativas. E por conta disso, eles vão ser muito, mas muito manipuladores. Como eu falei lá no começo, eles vão sim usar suas posições de pais e mães para praticar as técnicas mais sofisticadas de manipulações em seus filhos, para que eles façam o que eles querem. Por exemplo, chantagem emocional, ou seja, seus pais usam a sua empatia para que você faça ou deixe de fazer algo que eles querem. Também eles usam muito a culpa, eles fazem você se sentir culpado, como se você não fizer algo que eles querem, você está sendo ingrato por tudo que eles fizeram por você. Outra coisa que eles fazem é acusações, quando eles falam coisas do tipo, eu queria que você não tivesse nascido, você só me traz problemas. Mas claro, não porque você fez algo de errado de fato, mas porque você simplesmente não atendeu alguma expectativa egoísta e por aí vai. Em geral, pessoas manipuladoras, pais manipuladores, eles fazem joguinhos com a sua cabeça. Da mesma forma que eu falei lá no começo do vídeo, eles tendem a iniciar conflitos que você não pode ganhar. Coisas que não importa o que você faça ou quão certo você faça, não é o suficiente. Porque tudo que você faz ou não tá certo ou tá incompleto, não importa o quão completo esteja. E isso meio que te dá a sensação de que você está errado apenas por existir. Ou que, sei lá, você é um fardo para seus pais e é fracassado e não faz nada direito. E assim, progressivamente, você vai se sentindo pior. Quando você tá lá de fato no fundo do poço emocionalmente, e de fato você colapsa e surta, esse será o ponto que essas pessoas que te colocaram nessa situação vão se sentir superiores. O mais superiores que elas conseguem. E você pode notar que apenas nos momentos que você tá no seu pior estado, que seus pais narcisistas vão te dar algum apoio ou algum carinho. É como se eles estivessem te adestrando, para que nos piores momentos você se sinta contente com essas migalhas de afeto que eles te dão. Tudo isso para te confortar das merdas que eles mesmos fazem com você. É pesado, velho. E a parada é que a manipulação não é a única forma que os pais narcisistas usam de impedirem que seus filhos sigam para caminhos diferentes, ou façam algo que eles não querem. Porque para certas situações onde eles não podem te manipular, você pode notar que eles se tornam controladores. Tem pais que são extremamente rígidos e dedicados para que seus filhos cumpram o que eles querem. E eles estão mais do que dispostos a usar a força e a autoridade para que você haja de tal forma, muitas vezes usando até violência física. E aqui eu quero fazer um esclarecimento, tá? O simples fato dos seus pais usarem autoridade com você para te impedir que você faça alguma burrice, ou que você faça algo perigoso para você mesmo, não significa automaticamente que eles sejam narcisistas. Afinal de contas, você é a responsabilidade deles. Mas o controle que eu tô falando é de um controle absurdo. Coisas que vão te impedir de ter uma vida normal simplesmente porque seus pais querem, sem justificativa nenhuma. É aquele famoso porque eu tô mandando, ou enquanto você viver debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu quero. Isso é uma demonstração de poder gratuita, que no mundo dos pais narcisistas serve para que você abandone qualquer ideia de ir para um caminho diferente do que eles querem, já que caso contrário você é uma forte ameaça para a imagem deles. E por isso eles serão inflexíveis e vão usar certas permissões para você saber quem manda. E esse controle pode vir com certos comportamentos específicos, o que pode deixar seus pais facilmente irritados e briguentos, como se você sai do banho e os vidros estão embaçados, ou se você usa um copo ou um talher que não era para você usar, ou se você organiza a louça no armário de certa forma que eles não queriam, ou se você quer ir para algum lugar e seus pais não deixam simplesmente porque eles não querem deixar. E por aí vai. Mas essa é a regra geral, eles demonstram poder de forma gratuita, literalmente para eles se sentirem melhores com si mesmos e mascarar suas inseguranças. Outra característica de pais narcisistas é a falta de empatia. Todos os seus problemas, sentimentos, sofrimentos não importam nada. Como eu falei lá no começo, as pessoas narcisistas, elas agem como se o mundo inteiro fosse apenas coadjuvante da sua própria realidade. Então todo tipo de sentimento que está relacionado com as pessoas à sua volta são extremamente insignificantes. Então é muito comum que os pais narcisistas minimizem o sofrimento de seus filhos, muitas vezes falando coisas do tipo, para de frescura, ou é só adolescência, sem dar nenhum apoio ou sequer ouvir o que os seus filhos têm a dizer, ou sequer encorajá-los a falar sobre seus sentimentos, se expressar, ou lidar com seus problemas emocionais e sofrimentos de forma saudável. Essa falta de empatia pode ser um dos piores problemas que os filhos lidam com pais narcisistas, porque é muito perverso. E geralmente isso é a gota d'água para que uma pessoa vire a chavinha na sua própria cabeça e busque uma das seguintes 3 opções, que são o seguinte: primeiro, ou os filhos vão querer se afastar dos pais, querendo viver suas vidas distante deles ou da toxicidade da sua família, ou eles não vão se afastar, mas eles vão constantemente entrar em conflito com seus pais porque eles têm que se defender, ou a terceira opção, que eles não vão se afastar, eles não vão brigar, mas eles vão aprender a atuar, eles vão fingir, meio que arrumando formas de manipular seus pais narcisistas de volta, criando assim o seu próprio narcisismo e o ciclo começa todo
toda de novo. E claro, por último, mas não menos importante, os pais narcisistas, eles têm uma negligência com os filhos. Ou seja, para o pai narcisista, tudo que ele faz é mais legal que passar tempo com os filhos. Porque já que os filhos não têm valor nenhum, eles são só objetos de suprir o ego deles, eles vão achar qualquer atividade que seja melhor do que olhar pra sua cara, a não ser quando eles querem algo de você. Pode ser que você esteja pensando, mas que tipo de pais monstros fazem isso? E acredite ou não, além de ser mais comum do que parece, é muito mais sutil do que eu tô falando aqui. Porque essas atitudes e esses comportamentos, eles vêm nas entrelinhas, e eles não são tão óbvios assim. Só que uma vez que a gente percebe esses comportamentos em pais narcisistas, é difícil ignorar. Mas enfim, esse foi um vídeo apenas para identificar os comportamentos dos pais narcisistas. E com certeza o que eu falei aqui não tá nem perto de ser todos os comportamentos que essa galera adota. E nesse vídeo, propositalmente, eu optei por não falar sobre como lidar com esses pais narcisistas, porque eu quero fazer um vídeo só disso no futuro. Isso, claro, se for do seu interesse. Então, se você tem alguma experiência com pais narcisistas, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu, deixa um like pra dar uma força, se inscreve no meu canal pra mais vídeos nesse sentido e deixe sua sugestão de vídeo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e um beijo na sua alma.